Aleluia. Aleluia, né? Glória a Deus. Boa tarde. Hoje nós seguiremos no nosso escudo da fé, destrinchando aí cada parte, cada coisa que a gente tem para colocar em nós de uma forma mais correta, né? Então, mais do que você entender que você precisa usar a armadura, você precisa entender o que é a armadura, né? E talvez seja a parte mais difícil das pessoas começarem a compreender onde que tá cada parte da minha armadura, como que funciona, como que eu vou utilizar, como que eu sei se não tem brecha na minha armadura, se cada parte que eu tenho ali em mim, ela não está com algum problema. Será que não, né? A gente falou de 3 partes já, que a gente falou do cinturão da verdade, que é o que sustenta a sua honestidade e sustenta a sua fé. Depois a gente falou sobre a couraça da justiça, que nós precisamos tê-la para proteger o quê? Nosso peito, nosso coração, porque o coração é enganoso. Então, se você protege e instrui da forma correta, a tendência é que você seja menos enganado. Porque não adianta só você ser honesto. Você precisa conviver com pessoas honestas, para que elas não te manipulem, para que elas não te corrompam e para que você não se permita, de alguma forma, ser, né, corrompido. Aí depois a gente falou sobre a armadura de Deus na questão do Evangelho da Paz, né? As sandálias do Evangelho da Paz. Aqui eu trouxe para vocês aquela visão correta do crente. Porque não adianta nós estarmos na igreja e os nossos pés não serem pés de paz. Onde você entra, tem que entrar paz. Hoje nós vemos muitos e muitos irmãos já sem fé, corrompidos e sempre levando um inferno na vida dos outros. Não é assim que funciona. Então a gente tem que cuidar isso também dentro de nós, para que a gente consiga, de alguma forma, sempre estar em conserto, né? Boa tarde, meu povo. Vocês estão bem? Estão todos bem? Boa tarde, Natan. Boa tarde, May. Ontem eu recebi uma mensagem muito legal da Ellen, que ela estava com saudades dos devocionais e que ela vai tentar estar aqui. A Ellen aqui tem a pizzaria. Vocês saberem que eu conheço todo mundo daqui, tá? E ontem eu não consegui entrar, só pra avisar vocês, tá bom? Oi, Taninha. Deus abençoe. Taninha, né? Não sei qual que é o nome, mas Tânia é o nome da minha mãe, né? Minha queen. Ontem a gente ficou 2 horas conversando no telefone e foi muito bom, assim. Ela assim, filha, que era agora? Eu falei, 12:00, mãe. E ela, vou ter que fazer almoço. Esqueci. Fiquei conversando. E obrigada, gente. Eu também senti muita falta de vocês, mas ontem eu tava no modo do trabalho, tive que sair, né? E fui fechar contratos. Em nome de Jesus, né? Amém. Glória a Deus por isso. Eu tô muito contente, muito alegre. E isso é muito importante pra mim, né? Claro que a gente, de novo, quando nós estamos consertando a nossa vida, lembrando, não importa quanto tempo tu tá na igreja, tá? É sempre tempo de conserto. Sempre. Até a vinda de Jesus é sempre tempo de conserto. Então, aqui dentro dos devocionais, você vai ser confrontado. Aqui é um evangelho da paz, mas ele é um evangelho do confronto. Porque a nossa ideia é ler a Bíblia, para que você não seja enganado, mas que você tenha a sua opinião. E hoje você vai entender por que é tão importante isso, né? E hoje o assunto é sobre o escudo da fé. Uma das partes da armadura, talvez a mais importante, equiparada ali, né, com a espada, porque você é um crente, um cristão que segue, né, a Cristo, mas você não viu Cristo com nenhuma arma na mão. A única arma que Deus tinha ali em terra era a palavra. Por isso que você precisa ser um bom comunicador. Por isso que você precisa saber falar as coisas que você sente, expor as coisas que você sente,
de não ser uma pessoa reativa. Quando eu fiz o devocional sobre mulheres, especial, eu falei sobre isso, né? As mulheres, elas são muito reativas em relação a várias coisas e se sentem muito atacadas. Só que, como que você reage com isso? Como que você trata isso? Então, dentro desse nosso momento com Deus aqui, você vai entender que talvez tem coisas que a gente tem que deixar de lado. Isso não vai fazer você ser menos. Isso não vai te diminuir. Isso vai te potencializar para ser uma pessoa melhor, muito melhor. Então, dentro desse contexto aqui... Boa tarde, todo mundo tá chegando, hein? Dentro desse contexto, eu quero que vocês entendam que a arma de Deus para ser o seu escudo é a fé. Mas as pessoas não sabem o que é ter fé. Ter fé não quer dizer que você vai se ajoelhar para Deus e você vai pedir as coisas e as coisas chegarão para você no outro dia. Isso não é fé. Isso é uma troca, um escambo. Enquanto eu te adoro, você vai me dar as coisas. E não funciona assim. Porque as coisas que nós pedimos para Deus, às vezes elas não são boas para nós. E por isso que Deus não nos dá. Só que a gente quer que venha com uma explicação. Só que você não vai escutar a explicação de Deus. Porque não importa a opinião, é só a sua. Aqui mostra que nós não temos intimidade. Entendeu? Você consegue me explicar como fazer devocional? Consigo. A gente tem um devocional lá no YouTube explicando tudo, qual o conceito de devocional, como que eu faço, onde que eu busco as informações, qual é o conceito, né? O que o devocional tem que fazer na sua vida, por que ele é tão importante, por que ele gera uma intimidade maior. Tá lá no YouTube, tá? É só clicar depois ali que a gente terminar, no link da bio, e vai lá no YouTube e vai estar lá bem bonitinho pra você fazer. Ele é muito bom. Eu peço ao Espírito Santo para me ajudar na comunicação, para falar a verdade, mas não ofender o irmão. Sim, isso é um cuidado, porque nem tudo precisa ser dito. Já repararam isso? E aí a gente tem um outro problema aqui, que é o quê? Quando você fala a mesma coisa o tempo todo para as pessoas e as pessoas não conseguem entender o que você tá falando, quer dizer que o problema é seu, não dela. Ah, mas ela ela não quer entender. De alguma forma, o que você tá falando não tá chegando no ouvido dela. Então, dentro disso, eu quero que vocês também tenham essa informação. Aí, uma outra função. Peraí. Como eu sou uma pessoa tecladista? Dentro desse contexto aqui, de você saber se comunicar, você consegue terminar coisas, sabe? Tem pessoas que elas falam a mesma coisa o tempo todo e a desculpa do outro é que ele não consegue entender aquilo. Mas quando você fala de outra forma, quer dizer que você sanou, tá? Sanou tudo que você tinha e você pode encerrar aquela conversa ou aquele relacionamento. Vocês sabiam disso? Quando a gente consegue falar e explicar e o outro não quer reagir àquilo de uma forma boa, você pode encerrar o relacionamento, fechar aquela porta. Você quer fechar a porta? Ou você quer continuar reclamando o tempo inteiro? Tem gente que tá há 35 anos casados e eles só sabem reclamar um do outro. A regra da minha casa é que jamais, em hipótese nenhuma, nós vamos levar nossos problemas para fora da nossa casa para quem não pode resolver nossos problemas e principalmente para diminuir o outro. Ah, mas aí se acontecer alguma coisa em casa eu te corrijo. E em casa tu pode me corrigir. A partir do momento que eu estou exposta, você tem que me proteger. E eu tenho que te proteger. E aí o que acontece? As mulheres e os homens, né, se sentam nas rodas dos amigos, assim, pra começar a falar mal. Falar mal dos relacionamentos. Começam a soltar flechas de maldição pros seus relacionamentos. Começa o tempo todo. Por isso que em todos os meus relacionamentos, eu jamais
fiz isso. Jamais expus nenhum dos meus namorados, nem meu ex-marido, ninguém nessa situação. Jamais. Porque você firma a autoridade do outro que tá com você. E lembrando, né? Quando somos dois, somos mais fortes. Mas se formos dois que se degladiam no relacionamento, é um elo extremamente fraco e frágil que qualquer coisa pode romper, tá? Mas, seguindo aqui, né? Vamos falar de fé. A fé, primeiro, dentro do nosso devocional, que deve estar em algum lugar por aqui, que eu não sei onde eu botei meu devocional. Deixa eu ver. Tá. Na nossa jornada 7. Não sei onde tá o devocional, gente. Sorry. Nós temos a jornada 7. Na jornada 7, você sabe e aprende que fé, ela é uma ação. Ela não é só uma emoção, tá? Por quê? Se você tá triste, se você tá feliz, você não vai no culto? Se você começa a ser atacado espiritualmente, as pessoas mentem pra você, sabe? Você vai deixar de ter fé? Você vai colocar essa culpa em Deus? Você vai colocar a culpa do ser humano, as forças do ser humano em Deus? Não, né? Claro que não. Tá aqui o devocional. Achei o querido. Então, na jornada 7, quando a gente tá conversando sobre ela, eu já ensinei pras meninas que estão lá no clubinho ainda, né? Porque eu não tirei meu grupo, tá lá. Logo terei uma reunião com todas. Dentro dessa jornada, que tá muito bem escrita, porque é a minha jornada favorita, eu percebi que para Abraão sair da sua terra, ele tinha que ter fé. E não era a emoção que ele precisava sentir. Porque quando você sente muita emoção, isso te trava, seja boa ou ruim. Se tá num ambiente muito bom e Deus mandou você ir, você não vai, porque você tá muito bem ali. Se tá num ambiente muito ruim, você não vai, porque pode piorar. Então, pra gente entender sobre fé, você precisa sair desse contexto de achar que fé é um sentimento. Não, fé é decisão, fé é ação. Quando Josué, ele também recebe uma ação de Deus, falou, não fui eu que te ordenei? Ordem, dar uma ordem é dar uma ação. Deus ainda te confirma, seja forte e corajoso. Não desanima. E o que a gente mais faz? Eu não sou forte nem corajosa e sou extremamente desanimada. E aí, como é que Deus vai firmar meus pés nessa situação? Como é que o Senhor vai firmar meus pés se eu tô exigindo muitas coisas, né? Como é que eu vou seguir em frente se eu tô trocando a minha fé por controle? E eu até salvei uma frase que é bem interessante. Se você exige... Deixa eu ver onde tá pra vocês terem uma noção de como foi bom o culto de domingo, de sábado. Quando a gente tá falando, onde é que tá o bonito? Ah, tá aqui, ó. Pedir confirmação não é fé. É controle. Então ainda tem mais uma parte nesse devocional. Onde que eu consigo? O devocional tá no livro, tá aqui no link da bio. O clubinho tá fechado. Por enquanto, tô pensando em abrir. Há boatos aí que pode ser que ele renasça. Pelo menos ali uma vez por mês que a gente consiga renascer, né? Nos estudos. Mas como a gente tá intensificando bastante a comunidade para as pessoas terem acesso, como a gente tem também nossos devocionais no sábado, de estudo, de imersão. Inclusive amanhã é dia daquele estudo brabo, que é aquele estudo mensal, tá? Esse devocional que tá no link da bio, abençoados. Sinta-se à vontade. Na minha versão digital dele, tá? Você pode imprimir, fazer o que vocês quiserem pra vocês riscarem. Dentro desse contexto, amanhã nós temos um especial. A gente vai dar uma pausinha aqui na armadura, mas ainda tem mais 2 partes, tá? Só pra vocês saberem. E a gente vai fazer um estudo amanhã. O estudo tá pronto, que é sobre relacionamento homem e mulher, casal, casamento. O estudo tá pronto. Agora a gente tem que ver se Deus quer, porque ele me tocou também pra falar sobre os 10 mandamentos. Porque antes de você se casar, você tem que seguir leis, você tem que seguir doutrina, você tem que seguir na sua fé fiel. Então a gente vai decidir espiritualmente qual que vai ser o melhor. E coloca aí nos comentários qual que você prefere. Você prefere saber sobre relacionamento
Tá tudo bem, tá, gente? Não é julgamento, mas... Ou você prefere saber sobre as leis que a gente ainda não segue, mas que existem pra gente seguir? Já pensaram sobre isso? Coloquem aí pra mim o que vocês preferem. Qual dos dois? Então, seguindo, você já sabe que fé é uma ação. E aí a sua fé não muda com o tamanho do problema que você tem. O que muda é a sua postura diante desse problema. Sabe quando você já sofreu uma coisa muito pesada na sua vida, indiferente do que seja, e aí você passou por isso. Você passou, foi abençoado. E aí agora você tá num novo problema. E nesse novo problema você começa a pensar, né? Poxa, aquele problema não era nada perto do que eu tô vivendo aqui. Sim. Porque a sua postura de hoje, que você já viveu aquele problema, você já passou, e você vai passar. Não importa o que tu tá passando hoje, você vai passar. Você vai vencer. Isso vai depender da sua postura, de como você se comporta. Ah, posso ter perdido o emprego, posso ter ficado doente, posso ter perdido meu relacionamento, terminado, posso estar vivendo um luto, posso estar vivendo uma nova fase da minha vida em uma outra cidade que eu não conheço ninguém. Pode ser que eu esteja me relacionando novamente e eu não tô preparada. Pode ser que eu tenha engravidado e não era minha intenção. Lembrando, gravidez sempre é intenção. Porque se você não se previne, você tem intenção. São muitas coisas que podem acontecer na sua vida, né? E tudo isso tem a ver com a minha aceitação. O quanto eu permito que as coisas aconteçam na minha vida. Quando a gente tá falando disso, eu me vejo sendo um dos apóstolos de Jesus. Que Jesus foi resgatar. Porque, de novo, Jesus escolheu 12. E ele chamou. E se você não ir, você vai ficar para trás. Porque Jesus, ele segue. Ele vai indo, ele vai chamando e você vem. Você vai seguir com ele. Ou então, você vai ter que correr tanto, porque você vai sentir a falta dessa paz espiritual que tem. Quando a gente falou sobre o evangelho da paz, é que você precisa entender que Jesus é a paz. Então, quando Jesus te chama e você não vem, você não tem a paz. Falta alguma coisa. Mesmo que você não esteja sentindo hoje, falta alguma coisa. E eu garanto pra você, já tive pessoas na minha vida com muito recurso, já tive pessoas com nenhum recurso e todas elas tinham o mesmo problema. Então, saindo daqui, eu quero que você entenda que você tem que se revestir dessa armadura. E essa armadura, que é o escudo da fé também, uma das partes, tá relacionada com o quê? Palavras, tá? Por isso que a comunicação é tão importante aqui. Quando você vive a sua fé, e aí você sabe que você vai ser atacado. Você sabe que os seus erros aconteceram. A sua vida aconteceu. Só que como você vai lidar com isso, muda tudo. Você vai deixar ser atingido por essas flechas que o inimigo tá tocando na tua vida? Aqui diz, né? O escudo, ele te protege, tá? Ele vai pegar essas flechas e não chegar até o teu coração. O que são essas dúvidas, né? Que dúvida de será que eu tô na fé certa? Será que Deus me ama? Será que eu tô pecando contra Deus? O que tá acontecendo? Medos de não conseguir, de não dar certo, de errar. Acusações. Você mesmo cria as próprias acusações na sua mente. Ah, mas também, né? Agora, depois de tudo que você já viveu, você quer virar um cristão? E quem disse que tem um tempo certo para ser um cristão? Tem pessoas que estão na igreja há 1000 anos e não são cristãos. Cometem vários pecados, injúrias, traições. Essas pessoas também não são cristãos, entende? Então, quando a gente tá falando dessa... Olha, acabou de entrar a minha denominação. Quando a gente tá falando disso, eu quero que você pegue a sua armadura e se fortaleça nesse sentido. Porque você vai ser acusado. A única ferramenta que o inimigo tem pra te tirar da fé é uma acusação.
E se você não se confronta, na Bíblia fala para que você se faça essa análise, né? Para aquele que está de pé não caia. Por quê? Porque Deus te avisa. Às vezes o inimigo ele não vai te acusar porque você já está fazendo as coisas que ele quer. Ele não precisa te acusar. Porque você mesmo já está agindo da forma que ele quer e você está dentro da igreja. Então ele falou assim, ó, essa alma aqui já é minha porque ele acha que ele é crente. E olha tanto de coisa errada que ele tá fazendo aqui. Aí não há o confronto. E aí quando a gente fala de ansiedade aqui também, só pra vocês saberem, eu tô aqui, tá? Quando a gente tá falando de ansiedade, não é sobre dar certo, já deu certo. Aquilo que Deus tem pra você já deu certo. Você tem que só sintonizar a mesma rádio de Deus, para que a comunicação de vocês seja a mesma. E aí a gente fala das traições. Errado é a pessoa que acha que traição é só marido e mulher. Acha que traição é só carnal. Não. Tem muita traição familiar, de irmãos, de pais, que são muito mais... são feridas muito maiores do que de repente uma traição homem e mulher. Porque com certeza a força de um relacionamento de sempre, que é o de irmandade, de paz, de comunhão, é muito mais dolorido do que uma traição de uma pessoa que você conheceu há pouco tempo. Ou uma pessoa que você já está se relacionando há um tempo. Você não espera aquilo. Por que dói tanto, né? Porque a gente não espera que seja da nossa casa, que a gente não espera que seja de alguém que tá ali com a gente. Outra forma de traição que existe é a competição interna nos casamentos. Vocês não são parceiros, vocês são competitivos demais em quem ganha mais, quem é melhor, quem é mais autoridade. Isso é muito ruim. Porque é claro que cada um tem o seu dinheiro. O estudo já tem até essa parte, tá? Sobre financeiro. Cada um tem o seu dinheiro, cada um tem as suas responsabilidades, mas nós somos um só. O meu objetivo é crescer. É claro que eu tenho que ter a minha reserva, é claro que eu tenho que ter as minhas necessidades pessoais, os meus sonhos pessoais. Mas se eu estou num relacionamento, eu tenho que ter dentro dele esses sonhos de crescimento. Por quê? Casamento morre, relacionamento morre, e você ainda fica arrastando o corpo por anos e anos. Por quê? Porque a gente permitiu que aquilo morresse. Tudo isso tem a ver quando você não consegue vigiar a sua armadura. E aí você vai sendo atacado várias e várias vezes. Quase meti o inglês aqui, viu? Mas eu me controlei. Então, isso aqui tudo, quando o escudo te protege dessas coisas, tá? Ele quer dizer que você tem intimidade. O problema é quando você tem um escudo, tecnicamente, né? E aí ele tem que te proteger disso e não te protege. Por que não te protege? Porque há uma brecha de falta de intimidade com Deus, do tempo de mesa. Não é à toa que a nossa comunidade se chama tempo de mesa, porque ó, é aqui, lugar de estudo, lugar de comunhão, lugar de intimidade, de se autoconhecer, mas você só pode se conhecer realmente na presença de Deus. Primeiro estudo de Provérbios que a gente fez lá em dezembro, né? Primeiro estudo. Poxa, onde está a tua soberba? Onde está a tua arrogância? Em que lugar você está escondendo isso? Aonde? Sabe? Quando é casamento, é nessa relação. De você ser extremamente dependente, de você não poder fazer suas coisas, você não ter um momento, você tem que estar sempre pedindo as coisas. Poxa, né? Então a gente tem que vigiar nisso também. O homem, quando o homem ele tá em processo de crescimento, questão financeira, de estabilidade, eu sou assembleiana. Quando a gente tá nesse contexto de subir, a maioria dos homens, eles foram condicionados
a só segurar a mão daquilo que tá levando ele pra frente. Então, por isso que tem muitos casamentos desfeitos, tem muitos relacionamentos abandonados de pai e filhos. Por quê? Porque quando a gente tava conversando aqui em casa, a gente tava falando sobre casamento, né? Eu falei assim, você sonhou em se casar alguma vez? Não. Nunca foi ensinado para homem sonhar em se casar, isso é sonho de mulher. O homem é ensinado a proteger, a cuidar, mas ele tem que ter algo para proteger e cuidar, né? O homem não foi ensinado a isso, isso é um desejo feminino. É nosso, isso aí é natureza, né? Natural, sociologicamente falando, é natural. E aí, nós temos que ter as nossas concessões dentro disso, para que não haja esse desequilíbrio, tá? E aí a gente percebe que nós cedemos algumas coisas. Não é desejo do homem. Por que a mulher vai ficar magoada que não é o sonho dele casar, mas ele quer casar com você? Só que não era o sonho da vida dele, não é desde pequeno que ele foi condicionado a isso. O homem quer ter uma família, quer gerar filhos, quer ter legado. Mas aí a mulher, ela se sente ofendida, porque, né, até traída, vocês sabem disso, né? Não é desejo do homem ficar comprando flor, comprando chocolate. Isso é coisa que a gente quer. E aí eu fico esperando isso acontecer. E aí eu não compro, nem pra mim, sozinha. Tá? Isso não é desejo. A gente tem que entender pra que cada um foi feito. Não romantizar, ai, porque olha quantas a pessoa recebendo flores. Gente, isso é mídia. Mídia. Tu quer que a tua casa seja florida? Vá lá, compre. Ah, eu quero... Sim, pensa, sabe? Saia desse contexto pra você não sofrer isso. Então isso também, isso é falta de intimidade no relacionamento, tá? Só pra vocês entenderem. E aí, a gente entra na parte do escudo, mas a parte da fé. A fé, ela vai te permitir proteção. Porque você não vai ser atingido por essas coisas. O escudo existe e o que protege, reveste o escudo é a sua fé. Por quê? O que acontece aqui? Acontece que se eu for um bom cristão, que estou sempre em conserto, não sou perfeita, lembra? Nós estávamos falando sobre isso, não somos perfeitos, mas eu tenho identidade. E a minha identidade me traz força para que eu siga. Se o teu escudo da fé tá fraco, quer dizer que você não tem intimidade, não tem identidade e não tem força. São os 3 pilares que você tem que reforçar. Por que eu tô indo nessa igreja? Por que eu gosto daqui? Por que eu tô servindo a Deus? Qual que é o meu conceito de fé? Por quê? Ontem eu tava falando aqui em casa, nossos assuntos são ótimos, que Deus, ele não precisa que você só seja uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, que não rouba, que não mata, que não trai, que não faz isso, não faz aquilo, que é uma pessoa justa. Isso o ímpio também é. O ímpio também é. Outras fés também denominam isso. Só que qual é a diferença da tua fé? Por que você tá aqui? Por que você segue essa fé e respeita? Aí a gente trouxe Davi. Davi, que é um cara que não é perfeito, mas que ele tinha algo que era essencial para o crente, para o cristão, para o hebreu, para o judeu, para toda a nossa denominação ao longo da história bíblica, que era o coração que se arrepende de verdade. Hoje, nós estamos tão frios, no máximo mornos, que nós somos pessoas tão arrogantes, tão prepotentes dentro da nossa fé, que eu não me arrependo das coisas que eu faço. Porque eu não acho justo eu estar na igreja e não ser contemplado com coisas. E Deus te pergunta, você está salvando almas? Porque a sua alma já foi alcançada, né? Você já tem noção das coisas. E as outras almas que estão perdidas? Onde você tá? Tem gente que só fica dentro da igreja, da denominação. É aquele crente que fica pulando de denominação em denominação. É um dia assembleiano, um dia adventista, um dia de não sei o quê. Sabe por quê? Porque ele quer um lugar no palco. Ele quer um lugar no púlpito.
Então, se ele não for um pastor, se ele não for um cantor, se ele não for não sei o quê na igreja, ele não vai servir mais ali. Quantas vezes já vi pastores mudarem de denominação porque ele não tinha mais o cargo? Mas ele não foi se consertar pelo motivo de ter saído do cargo. Ele só queria o cargo. Então, o conceito de servir as igrejas não existe mais. Hoje nós queremos só ser servidos. Igreja é lugar de servir, irmão. Você botou sua roupa bonitinha pra ir pro culto? Lá é lugar de servir. Sempre. Talvez o teu escudo seja tão fraco que qualquer coisinha que aconteça na igreja, você se desvia. Eu aceito isso do crente, aqueles 3 perfis de crente que eu trouxe pra vocês no estudo do mês passado, que era do discernimento. É o crente que tá entrando na igreja hoje. É o primeiro amor. Ele não sabe as loucuragens que a gente tem dentro da igreja. Eles não têm noção do nível. Nem todo mundo que tá na igreja é espiritual, irmãos. Vocês sabem disso. Quem tá mais tempo aqui, quem já foi machucado pela igreja, sabe. Nem todo mundo que tá lá é espiritual. Tem muita gente carnal, mas não é tua obrigação apontar o dedo pra isso. É você se revestir da sua armadura de forma correta para que o carnal não toque no teu espiritual. Então aqui você vai perceber que a fé, ela previne o quê? Previne que você caia. Por mais que você ache que o escudo vai te proteger das flechas malignas, né, que tá lá no Salmo 91, ele tem uma outra função, é que você não caia. Essa flecha vai bater no seu escudo e você vai estar tão forte na sua identidade, intimidade, que você vai orar para aquele irmão que tá tocando flecha em ti. E aí mostra que você tem que entender sobre amor, sobre perdão. E eu tenho uma visão clara sobre amor e perdão, que a maioria das pessoas que descobre como ela facilita a vida. Lembra que eu falei sobre nós não queremos perdoar? Nunca. Nós queremos vingança. Eu quero que aquela pessoa se ferre 10 vezes mais. E talvez eu pense em perdoar. E não é isso que Jesus pede para nós. Não é isso. Fé, quando você está falando de perdão, você não quer liberar o perdão porque você acha que você tem que aceitar aquela situação de novo. Jesus, ele não está falando isso para você. Quando a gente fala que a gente tem que perdoar um irmão, você acha que você tem que voltar para a situação. Não tem. Você tem que perdoar e seguir sua vida. Só que o que acontece? Como a gente está tão acostumado a ver a maioria das pessoas voltando para as relações que ela foi agredida, foi traída, foi humilhada, sabe? Sofreu um monte de coisa na mão das pessoas. Só porque você perdoou não quer dizer que você vai voltar. Você volta se você não tem identidade. Se você não é forte o suficiente para se manter em pé sozinho. Aí sim. Isso sim. E aí eu tava falando sobre amor. Eu posso te amar, mas não necessariamente gostar de você. Porque tem coisas em você que eu não concordo, ferem meus princípios e valores, e eu me mantenho afastada, mas eu te amo. Eu oro por você, eu quero que você se dê bem, eu quero que a sua vida seja boa. Eu tô aqui, sempre aqui pra quando precisar, mas eu não vou estar aí com você, porque eu não posso sentar numa mesa onde Deus não está sentado. E aí isso vale para um irmão seu, para uma mãe, para um pai. Por quê? As pessoas, elas invertem valores. Hoje você quer gostar mais do que amar. Amar te permite manter aquela pessoa sempre em oração. Gostar, não. Não gosto mais. É ela que se vire. Então, assim, quando você liberar o perdão, não precisa voltar. Você pode se manter afastado. Quantas vezes a nossa própria família nos ofende, nos magoa, nos traz dores eternas até. E aí você não quer perdoar porque você acha que vai ter que voltar. Não tem que voltar, povo. E aí dentro disso, vou trazer um exemplo pra vocês que foi Davi, né? Essa questão do Davi e Golias. Quando a gente fala aqui do escudo da fé, você tem que entender que Davi, ele tinha certeza que ele ia derrubar Golias. Por quê? Porque ele era o mais alto, mais forte?
o que tinha mais condições, o que foi treinado para isso pelos pais. Não. Davi, ele foi treinado por Deus. No silêncio. No campo. No seu trabalho, no seu negócio. Onde ele tinha... você vai ser preparado no ambiente onde você está para lutar por algo lá no futuro. Então, o nosso pastorzinho de ovelhas aqui, né? O menor da sua casa, ele tinha muitas qualidades. Foi quem que deu isso? Foi Deus. Você não pode esquecer nunca na sua vida de quem te qualifica, quem te dá a unção, quem te dá o poder. Então, não é através de mim. As pessoas começaram a fazer devocional. As pessoas começaram a ler mais a Bíblia. Não foi por minha causa, foi através de mim que o Espírito Santo alcançou mais almas. Foi através de mim que Deus me capacitou para que as pessoas tivessem a paciência para escutar, para poder ver uma pessoa mexendo os dedinhos aqui. Foi através de mim, não por mim. Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que tá em conserto, tô sempre buscando a palavra, tentando fazer as coisas mais corretas possíveis. Mas eu sou imperfeita, assim como você. Tenho medo, tenho dores. Davi também era assim. Davi também errou. Davi também cometeu adultério, assassinou. Depois, adulto ainda. Isso quer dizer que ele não foi uma boa pessoa? Não, quer dizer que ele era um ser humano. Completamente ser humano. Só que ele tinha algo que a maioria dos crentes não tem. E a Bíblia pede para que você tenha. Arrependimento. Sabe quando a gente tá falando de pregar sobre arrependimento? Primeiro você tem que entender sobre algo que você tá fazendo, né? Mas eu vou me arrepender de quê? Dos meus pecados? Mas que pecados eu tô me arrependendo? Que pecado que eu tenho que me arrepender? Não tô te entendendo. Sim. Davi, ele tinha a lista dos pecados dele. Ele sabia. Quando ele tá lá orando pra Deus em Salmos, você percebe que ele fala: minha alma tá podre. Eu sou podre. Eu preciso da tua graça, Senhor. Preciso do teu perdão. Não tire teu Espírito Santo de mim. Não me abandone. Ele fala. Ele clama, né, pra Deus. Então, dentro do contexto de Davi, o que Davi tinha é algo que Deus pede para você ter. O coração arrependido. Mas você precisa se arrepender de coisas que você está ignorando. Queria ler a Bíblia e conseguir entender. Pois é. Mas Bíblia é estudo. É conceito. Como eu falei lá, essa semana eu falei sobre Adão no jardim, né? Falei sobre quando Deus ele chama Davi no final do dia para conversar, é o devocional de Adão. É o devocional dele, é a intimidade dele com Deus. Se você tá abrindo a Bíblia só para ler e não para que você consiga colocar ela na sua vida, a Bíblia não vai saber para você, sabe? Você não vai conseguir abrir a Bíblia e ela vai ser só um texto qualquer, de um livro qualquer. E aí tem mais uma coisa. A pessoa que tá na fé cristã, ela tem que ler o único livro que Deus deixou pra ela ler. E ela não lê. Tem muito ateu lendo a Bíblia. E já é uma amostra de que tem muito mais ateu crente do que crente. Né? Cadê? Quando vamos ler a Bíblia, por onde a gente deve começar? Por Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Você precisa entender de leis para poder entender sobre amor. Porque sem fidelidade a algo, você não consegue exercer o resto. Para chegar até Jesus, você tem que passar por Gênesis. Para você entender por que Jesus teve que vir, você tem que ler o resto da Bíblia. É muito fácil, né? A gente falar que começa pelo Novo Testamento, vai conhecer Jesus e tal. Mas você conhece Jesus ao longo da história. Porque Jesus só veio porque nós não somos fiéis. Jesus teve que vir para reforçar a nossa fidelidade com Deus, o nosso compromisso. E quando a gente tava vendo uma pregação, e é bem interessante, você não promete nada a Deus, você faz voto
Porque o único que promete e pode cumprir é Deus. Sabe? O Gabi tá 100 dias no clube. Parabéns, Gabi. Agora tá aparecendo isso pra mim. Já aparece o fielzinho do lado do nome. Então, gente, 100 dias, sabe? É mais de 3 meses, todos os dias nos devocionais. Isso aí é um bom caminho. Tem gente que tá 6 meses, acho muito interessante. Então, para você viver a fidelidade com Deus, para você ter intimidade com Deus, você precisa conhecer isso. Então, se você já ajustou teu cinturão de ser uma pessoa honesta, que não há em você, não tem nenhuma uma obra que as pessoas possam te acusar, elas vão tentar fazer dolo na sua fé. Porque foi o que fizeram aqui com Daniel, né? Daniel, ele era um homem correto, justo, verdadeiro e não tinha nada para que usasse contra ele, a não ser a fé. Então eles começaram a fazer manjares para outros deuses e querendo que ele coma, ele não comeu. Jejum de Daniel. Depois a gente entra aqui na coraça da justiça, proteção do peito. O que as pessoas dizem sobre você, mas o que Deus diz sobre você, né? José, coitado. Então a gente vai indo ao longo dos nossos devocionais, trazendo as oportunidades para que a gente possa ser um pouco mais fiel, um pouco mais servo. E aí talvez essas sandálias do evangelho seja o que falta para tua vida. Talvez você tá calçando eu já calcei por muito tempo, por isso que eu tô falando para vocês. Eu calcei por muito tempo um calçado que não era meu. Ele era muito grande pro meu pé. Porque eu queria parecer crente, como meus irmãos eram na igreja. Os irmãos da congregação. E eu não sabia que não precisava disso. Que Deus me amava do jeito que Ele me escolheu para ser. Que eu não precisava ser um personagem. Eu falei, né, que quando eu comecei os devocionais aqui, o primeiro, eu tentei ser um personagem, sabe? De falar de um jeito diferente e tal. E eu disse assim, nossa, não consegui ficar 5 minutos. E fui embora. Hoje a gente já fica um tempão aqui, né? Então, pra gente começar, eu sou da Assembleia de Deus. sou a pessoa mais diferente lá dentro. Não adianta, né? Nossa casa é o que o nosso coração escolhe. Então, tradicionalzinha. Queria muito e eu tentei congregar na Batista, nas churches. Eu tenho um pezinho lá, mas infelizmente eu sou muito tradicional. Você é muito boa. Aqui, nosso devocional, ele não tem placa da igreja, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Inclusive, a gente tem católicos por aqui. Daqui a pouco, meus católicos aparecem por aí. Tem até ateu, já apareceu aqui, pra vocês terem uma noção. Mas é bom que todo mundo tenha conhecimento da palavra, é bom que a gente entenda sobre isso, entenda sobre honestidade. Oi, Kátia, bem-vinda. Entenda sobre fidelidade, entenda sobre ser uma pessoa de paz, sabe? Tenho muita vontade de ir pra Batista. Mas visita, você pode fazer uma visita, gente. Você tem a sua fé firmada em Cristo. Se você for visitar uma igreja, Deus não tá te condenando. Quem condena geralmente é o homem, né? Você sabe disso, né? Vai ser terrível. Mas eu não tenho problema. Eu também tinha essa visão. Mas hoje eu convido todo mundo. Olha, se você não tá se sentindo confortável na tua igreja, se tem alguma coisa que Deus tá te incomodando, né? Olha, ó, eu sou católica, viu? Temos a nossa catoliquinha aqui, ó. Então, a Lagoinha também já fui. Gosto da Lagoinha, mas a Lagoinha que eu gosto é uma específica, que é lá em Canoas, que eu morava lá, né? Que é do pastor Sinésio. Então, quando eu tô a fim de ver o culto da Lagoinha, eu olho online. Porque eu gosto muito da palavra. Ele também é de berço assembleiano, então a gente percebe, né? Se reconhece. Só que o maior culto que você pode prestar é dentro da sua casa. Essa semana, pra quem não sabe, nós estamos trabalhando muito no ego do crente. Nós estamos trabalhando muito na prepotência, na arrogância, na soberba que o crente tem. E temos, tá? A gente tem que cuidar muito para que isso não fira, né? Então aqui, dentro disso, a gente sabe que você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa justa, você tem que seguir os princípios bíblicos e tá tudo certo.
você vai se entender com Deus. Não é comigo. Não é com fulano, não é com ciclano. Então a gente tem que, nesse meio tempo, ter esse encontro com Deus de verdade, né? Porque os próximos devocionais, o devocional será sobre o capacete da salvação. Como que eu sei que eu sou salva? Em que momento eu sei? Quais são os conflitos bíblicos que a Bíblia tem ali dentro que fala sobre isso? Eu estava até estudando estava vendo algumas coisas que Paulo e Tiago, no Novo Testamento, eles brigam muito. Pedro e Paulo brigam muito, biblicamente falando. As cartas já começam com: eu sou o apóstolo de Deus. E Pedro sempre afirmou que para ser apóstolo você tinha que ver Jesus vivo e ressurreto. Só que Paulo não viu. Paulo viu já Jesus na glória. E aí? A Sônia é católica, que é que tá mais tempo aqui. Então, eu quero que vocês olhem para sua fé, olhem para sua fidelidade. Efésios 6 tá ali para você mergulhar, mas ele é um texto tão curtinho que olha o tanto de assunto que a gente tá falando, né? É porque você tem que ter vivido aquilo. Quando o irmão ele tá falando sobre, ele só discorre. Sabe quando você fala sobre algo comum pra você na sua casa? Quem faz bolo já sabe fazer uma receita de cor. Então ela fala: ai, como que a gente faz um bolo, né, irmão? O bolo é 3 xícaras de farinha, 2 ovos, um pouco de manteiga e tal. Ele coloca assim, mas eu tô trazendo pra você aqui o que ele quis dizer. Porque quanto mais Bíblia você lê, quanto mais presente espiritualmente você está, mais você entende o pequeno texto. Então, quando a gente tem um pouco de dificuldade em leitura de Bíblia, nós não deixamos aquilo de lado. Nós falamos assim: eu vou ficar aqui até entender. Bem-vinda, Rebeca. Esse é o conceito de ser um bom cristão. Você não precisa decorar a Bíblia, você precisa viver o que está sendo ensinado ali. E tá tudo certo. Você é crente? Então me diz aí onde está escrito tal coisa. Eu não sou obrigada, a Bíblia tá aqui, ó. É o meu livro, tá aberto. Essa aqui é só figurativa, tá? A Bíblia tá aqui, ó, é só pegar e ler. Pra que eu tenho que ficar provando pra você a minha fé? E se você tem que provar a sua fé, temos um problema, né? Então, quando a gente entrar no próximo tema, que é o capacete da salvação, você vai perceber que está tudo na sua mente. Se o coração é enganoso, a mente tem que ser muito forte. Quando Deus pede para colocar o capacete da salvação, quer dizer que Ele não quer negociar a tua identidade. Mas e se eu mudar um pouquinho para cá? Isso aqui não tem problema, né? Tem. Quando a gente estava falando sobre algumas coisas da Bíblia aqui esses dias, o irmão falou: mas quem garante que a tua visão tá certa? Eu falei assim: mas não é a minha visão, é o que tá escrito na Bíblia, não tem nada a ver comigo. É o que tá escrito ali. Não tem como você discordar do livro que foi escrito e inspirado por Deus. Não é a minha opinião sendo dita, né? Aqui é a minha colocação no dia a dia de vida, que você tem que ter essa noção também. Mas, de novo, né? É um trabalho minucioso, espiritual, diário. Não é do nada que você vai consertar sua fé. Não é do nada que você vai voltar para a presença. Não é do nada. Tem gente que está se preparando para voltar para a igreja. Eu tenho pessoas aqui, com certeza, que estão há meses aqui e não conseguiram entrar na igreja de novo. Mas elas estão aqui buscando a palavra, até que Deus diga para ela: é a hora. Vá. E que seja a hora para você voltar também. Porque aqui também é uma forma de voltar. Quando você escolhe começar a voltar, é muito bom. Demorei muitos anos para voltar para a igreja de novo, olha aí, ó. É isso. Mas aqui a gente tem nossos materiais, tem as coisas, tem a comunidade que tem os outros devocionais, para quem tiver interesse, né? A nossa comunidade é tipo uma Netflix, tá? Tem vários devocionais lá dentro para você estudar. Tem outros estudos que ficam salvos aqui também, eu deixo lá na comunidade, para você poder fazer parte de tudo que já passou por aqui, né? Tem muita coisa, tá? Só para vocês saberem, esses devocionais aqui,
estão todos na comunidade já, tá? E os de cá também, né? Então eu faço um convite para vocês também estarem lá dentro, em comunhão, buscando mais, né, do seu tempo com Deus. E se vocês gostaram, sigam a página, né? 127 pessoas maravilhosas. Então eu quero trazer para vocês que a gente tem o nosso próximo devocional relacionado ao capacete da salvação, para que você se fortaleça espiritualmente com Deus. E como é que a gente entra? Tem o primeiro link aqui, quando você clica na bio, você vai ser redirecionada para os links que têm acesso às minhas coisas. O primeiro é da comunidade. A comunidade é uma assinatura, tá, povo? Como se fosse uma Netflix mesmo, lá, R$29,90. Mas aí tem tudo liberado lá dentro para vocês. Tem um devocional de mulheres, que é tipo esse aqui, tá? Tem um devocional de mulheres, tem um devocional de intimidade com Deus, vai ter o devocional de real conversão. Como eu ainda não falei do assunto 100% aqui, eu não falei pra vocês que a gente tem o nosso devocional de real conversão, mas vai estar lá dentro, tá? E tem uma série de 30 dias em Provérbios, que é pra você consertar a vida, vários momentos. Fala sobre casamento, sobre amizade, sobre fé, sobre como escolher a igreja. Fala sobre você estar mais perto de Deus, como que você vence, como você vence família tóxica. Muitos assuntos, gente. Muitos assuntos que você possa imaginar. Se perguntar aí, provavelmente eu vou dizer, tem. Como você arruma sua agenda com Deus, como que você sabe que quem é Cristo, o que é o Espírito Santo, o que é discernimento, que discernimento foi o estudo do mês passado. Então amanhã nós teremos um grande estudo e provavelmente vai ser o estudo sobre casamento real, tá? Casamento mesmo, é marido e mulher e era isso. Aí ali a gente vai falar sobre finanças, sobre preservar casamento, sobre o que é fidelidade, como que você vai seguir, sua vida vai dar certo em casamento. Porque a maioria das pessoas se engana. O julgo desigual, ele não te proporciona uma vida próspera, de que você consiga andar. Então, saber fazer a escolha do marido e da esposa vai fortalecer a sua fé ou vai te tirar da fé. Não tem outras palavras para isso, é isso. Ah, mas e se ele conseguir ser convertido? Sim, mas você já vai entrar no casamento sabendo que aquela pessoa não é da sua fé. Você vai lutar por aquilo ali. Você tá disposto a lutar? Ou você vai ficar reclamando que o fulano não vai na igreja, que a tua vida não vai pra frente, que não sei o quê? Isso aqui, desde do namoro, casamento é pra namorar, tá? Casamento é pra... namoro é pra casar, tá? Não é pra você ver se... Não. Você orou, você jejuou, você fez a sua boa parte, pediu pra Deus a pessoa, e se Deus mandou a pessoa, você tem que cuidar, cultivar, fidelizar. Isso é importante. Casamento, ele pode durar 1 mês ou 100 anos. Vai depender de quem casou. Oi, Nath. Aproveita, irmã. Qualquer coisa tá lá na comunidade depois do devocional. O que depende de você a partir de agora, para amanhã, para o estudo, é você entender, será que eu quero esse casamento? Quem vai fazer o estudo vai sair com respostas. Quem for fazer o estudo já vai sair com... Opa, tá, a partir daqui vai ser à noite, tá, povo? Amanhã é sábado, amanhã eu tenho culto. Não pode ser à noite, vou ver. Vai descobrir, a gente fala. Descobrir e falo. Mas normalmente a gente faz às 3 da tarde, tá? Só pra vocês terem uma noção de qual é o nosso horário. E depois o meu povo que trabalha, que não tá conseguindo acompanhar, que a maioria também tem essa vida secular um pouco mais apertada, eles assistem na comunidade. Então é uma bênção, né? Tudo de bom ter a comunidade. Então amanhã, nosso primeiro estudo, bem abençoado. Todo dia 7 tem um estudo. A gente vai ter o estudo sobre casais. E aí depois eu faço os 10 mandamentos, tá? Mas talvez eu possa até englobar ali dentro sobre os 10 mandamentos pra gente ter essa comunhão, tá? Não esqueçam de convidar alguém pra estar no devocional. Eu vou deixar aqui linkado um horário só pra deixar a live salva. E aí você vai ali e se inscreve, porque eu tenho certeza que
vai ser uma bênção na sua vida e o TikTok vai entregar pra você, tá? Então, assim, nós estamos ainda na nossa série de Armadura de Deus. Vamos seguir com mais 2 devocionais, que é o Capacete da Salvação e a Espada do Espírito, tá? E Deus, ele vai abençoar você grandemente. Não esqueça que para você viver o Evangelho, você precisa estar aqui, presente, fiel à Palavra de Deus. E nada mais. Nada mais. Então, você é sua Bíblia, o Espírito Santo te conduzindo e a palavra sendo pregada da forma correta e você aplicando na sua vida, é certeza da sua salvação. Amém? Então, sou muito grata pela vida de todos. Todos eles estão em oração, tá? Vocês sabem que eu vejo os nomezinhos passando aqui. Eu vejo a maioria das pessoas que estão por aqui. E eu sou grata pela vida de cada um que para um pouquinho para escutar a palavra, para ser confrontado um pouco sobre a palavra e mudar, né? Que a gente precisa mudar, viu? Orado, irmã. Pode deixar que a gente vai colocar em oração também. Então, a gente vai ter esse estudo amanhã e eu quero que vocês façam parte disso, tá? Vou liberar aqui depois aqui na aba do TikTok. Vão pra comunidade, conheça as outras partes da armadura lá na comunidade e já se revistam disso. Porque quem quer voltar pra igreja, quem quer casar, quem quer ter família, quem quer ter estrutura emocional e fiel e espiritual com Deus, precisa ter a armadura correta. Sem brechas, tá? Pai do Senhor Jesus, fiquem com Deus. Vou deixar essa imagem aqui. E às 5 horas, o nosso devocional de hoje já vai estar lá na comunidade. Aguardo vocês. Pai do Senhor, tchau, tchau.